O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema Sexualidade, Prazer e Direitos. Liberdade também é cuidado, com Nélita Frank, mestre em Sociedade e Fronteira. Vamos para a nossa aula de hoje? Olá, bom dia. Eu sou Nélita Frank, sou socióloga e especialista em políticas públicas do trabalho e renda. Também sou feminista e faço parte de um coletivo de mulheres aqui em Roraima, um coletivo feminista, e milito na articulação de mulheres brasileiras. Queria agradecer pelo convite, esse trabalho importante, né, também feito de um projeto do Elas por Elas, que a gente desenvolve ações aqui em Roraima, mas é um projeto para o Brasil todo. O tema de hoje, vamos falar sobre sexualidade, prazer e direitos, né? Tendo a liberdade na dimensão do cuidado, né? Como sendo a dimensão do cuidado que hoje e sempre é importante, mas hoje a gente tem uma política nacional que está sendo gestada pelo governo brasileiro de finalmente a gente ter uma política de cuidados. E isso é importante para todas as pessoas, mas importante especialmente para as mulheres, porque tem uma carga de trabalho grande, porque ainda é maioria responsável pela reprodução social da família, da manutenção, do trabalho voluntário, mas sobretudo para jovens também, né, que está no desenvolvimento do corpo, está na maturidade, no processo de maturidade intelectual. Primeiro, acho que a gente tem que compreender a questão da sexualidade e do prazer como direito, e sobretudo como um direito humano. A sexualidade é parte da nossa vida e parte da condição humana, né, da nossa própria existência, mas o desenvolvimento da sexualidade vem desde o processo da infância e passa por várias fases, por vários momentos. Agora, a sexualidade ela não é exercida igualmente entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, né? Porque tradicionalmente na cultura brasileira e na cultura da América Latina como um todo, aos meninos são permitidos mais expressões de sexualidade, como masturbação, mesmo que tenha brincadeiras ou falas que não são brincadeiras, porque atinge, né,
essa fase da criança, do desenvolvimento e do adolescente, da adolescente, mas para as meninas tem um sentido muito punitivista, no sentido de que a menina não pode se expressar, não pode exercer a sua sexualidade com plena liberdade, tem a repressão feminina, né? Tem a repressão da condição da própria mulher, onde você atribui papéis diferentes, socialmente construídos, assim, uma definição de John Scott, né? Historicamente construído e socialmente construído, onde você atribui valores para homens e mulheres de forma diferente. Eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente poder falar. Uma outra coisa é que o prazer também é parte da condição humana, da existência humana, embora, novamente, para as mulheres tenha uma repressão maior para o exercício ao prazer, da masturbação, de chegar ao orgasmo, de ter uma vida sexual plena, segura. E isso interfere diretamente na vida de meninas e de mulheres, sobretudo, mas também para o cotidiano dessa vida. Então, a gente deve... O prazer está no rol de direitos. E todas as pessoas têm ou deveriam ter o direito de exercer esse prazer e a sua sexualidade com liberdade, com respeito à sua intimidade, à sua privacidade e em segurança, né? E quando muito jovem, ter uma confiança para dialogar isso com seus responsáveis, de trabalhar as mudanças nos corpos, de que a família e as amizades, colegas possam respeitar uma escolha de vivência de sexualidade de uma menina ou de um menino, né? Porque é muito julgado, porque os julgamentos morais são muito fortes na conduta de meninos e meninas, de mulheres e homens. Mas o prazer deveria ser normalizado como uma situação e uma prática que traz bem-estar quando praticado com segurança, com liberdade e segurança. Esse bem-estar é um bem-estar, inclusive, que é importante como condição de saúde para a própria saúde mental das pessoas. Quer dizer, uma prática exercida nessas condições de segurança, de saúde, de bem-estar, sem violência, isso produz uma condição de vida melhor para as pessoas. A sexualidade e os direitos e a liberdade também está relacionado pensando como direito humano aos direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos diz respeito à escolha, à autonomia que mulheres e homens devem ter, que meninas e mulheres devem ter para exercer o seu prazer e a sua sexualidade, para decidir se vai ter filhos ou não tê-los, né? Você tem o direito à reprodução, mas também as pessoas têm o direito a não querer reproduzir. A mulher tem o direito a não querer engravidar, é um direito dela. Isso não a torna menos ou mais mulheres. Também a saúde reprodutiva das pessoas e das mulheres e meninas são condições em que estão previstas como normas, como cuidados e política dentro do SUS, né, no âmbito do Ministério da Saúde, mas que deveriam ser protegidos no cotidiano da vida das mulheres e das meninas, como também nas escolhas dos meninos, né?
Mas o que nós temos hoje no Brasil é uma normatização e controle sobre os corpos das pessoas, mas uma normatização e controle sobre os corpos, sobretudo de meninas e mulheres. E isso é muito prejudicial, isso é muito ruim para a saúde dessas pessoas, para a saúde mental, para a saúde integral. Isso não é uma boa prática, porque é uma prática que leva e que legitima várias formas de violência. Então, a restrição de liberdade para que as pessoas possam exercer a sua sexualidade, o direito de reproduzir ou não reproduzir, ele precisa estar assegurado na legislação, precisa estar assegurado nas políticas públicas integrais, mas também respeitado pela sociedade. E esse debate precisa estar colocado na sociedade, do direito que as pessoas têm a exercer o seu prazer, exercer a sua sexualidade, ter garantido e respeitado as suas escolhas, a sua autonomia e, sobretudo, a sua liberdade de viver a vida por decisão própria. Porque as pessoas são responsáveis, as pessoas são responsáveis, mas precisa ter liberdade e intimidade para conhecer o próprio corpo, para poder fazer escolhas certas, para poder fazer escolhas seguras, para poder ter bem-estar. Também está dentro do campo do direito a liberdade sexual como uma forma de expressar a sexualidade sem medo, um direito de exercer a sexualidade e o prazer com liberdade, mas com igualdade, ter o direito humano, o prazer como um direito humano, que é importante também para a saúde das pessoas. Mas, na nossa sociedade, muitas vezes esses temas é discutido como tabu, é discutir como limitante do exercício da liberdade de escolha, como exercício do prazer que as pessoas possam escolher como tê-los. Isso gera problemas para a vida adulta de meninos e meninas, né? Porque imagine uma menina ou um menino que na família não se discute a sua liberdade e a sua autonomia para tomar decisões e fazer escolhas, né? Porque jovens, quando educados com consciência, com diálogo, né? E aí eu acho que penso que a escola tem um papel fundamental de poder tratar esses temas, mas esse diálogo deveria vir da própria família, inicialmente, em primeiro momento, né? E a escola fortalecer esses laços de possibilidades, de fortalecimento desses laços afetivos a partir do diálogo em família. Porque jovens em segurança, para um diálogo aberto, franco, sem julgamento, mas de compreensão, de respeito, desenvolve mais segurança, se desenvolve com mais autonomia e tem um crescimento fundamental de consciência de si, de consciência do corpo, de respeito ao outro, de respeito a outra pessoa, né? De compreender que não pode se praticar violência contra outras pessoas, contra crianças, violência sexual contra mulheres, contra meninas, meninos. Isso é parte de uma formação que deveria ser permanente. Mas nós viemos de uma base
muito repressora da sexualidade, muito repressora do prazer. Porque esse prazer, anteriormente, foi sempre compreendido nas famílias e reproduzido, inclusive por crenças religiosas, como se o prazer sendo destinado, não sendo destinado às mulheres, o prazer é sempre destinado aos homens, e os homens exercem isso com mais tranquilidade, sem julgamentos, do que para as mulheres, porque as mulheres sempre foram ter a condição, delegadas a elas a condição de não ter prazer, mas de ser uma pessoa que vê o sexo como para a reprodução, como para ter filhos e aumentar os filhos e garantir o prazer ao homem. Hoje nós vemos que não é bem assim, né? Eu acho que ocorreram mudanças importantes na sociedade, mas precisa melhorar, precisa aumentar isso. Mas hoje esses temas são mais debatidos. E aí, como eu digo, a escola, as reuniões de grupos, as relações sociais são fundamentais para que as pessoas possam poder falar disso livremente e poder expressar sua sexualidade e a sua liberdade sem julgamento moral, sem cobrança da sociedade, sem cobrança de legisladores, né? Nós temos hoje no Congresso muitos projetos de lei que tentam deter a liberdade das mulheres de fazer interrupção de gravidez, mesmo nos casos previstos em lei que colocam em risco de vida a mãe, que sejam resultantes de violência sexual, de uma gravidez de hidrocefalia que tem pouca chance de sobrevivência, o feto, e leva a sofrimento materno, sofrimento da mãe. E isso tem um apelo, isso ainda é muito restritivo às mulheres, e tem um apelo emocional e de julgamento moral muito forte, que é imposto às mulheres, mas nós hoje temos milhares e milhares de crianças entre 8 e 14 anos que engravidam, sofrem violência sexual e têm gravidez resultante dessa violência, e tem uma imposição por julgamento religioso, por julgamento moral, de impedir que essa menina ou que essa mulher possa fazer a interrupção da gravidez. Mas essa é uma luta das mulheres, é uma luta das mulheres feministas, e é uma luta que não deveria ser só das mulheres. É uma luta e um direito que deveria ser assegurado pelo Estado, respeitado pela sociedade e garantido, né, todas as formas e as condições para que as mulheres consigam exercer isso em segurança, e exercer isso como um direito, exercer isso no sistema único de saúde, e os serviços deveriam ser instalados em todas as cidades que tenha unidade de saúde treinada, adequada, com profissionais treinados, para poder fazer esse procedimento. É sabido que nos países onde isso foi regularizado, diminuiu muito as gravidez indesejadas, diminuiu muito infecções em hospitais decorrentes de procedimentos feitos em lugares, em condições precárias. E tem algumas regiões do país onde as condições de saúde e de acesso têm um grau de dificuldade, mas também tem muitos julgamentos em relação a isso. Então, ter prazer é uma coisa boa. Não só o prazer sexual, mas o prazer de se sentir bem, o prazer de poder se arrumar, o prazer de poder curtir a balada, de curtir os amigos,
o prazer de criativo, de escrever, de falar de poesia, de música, de contos, ter essa liberdade e esse prazer da criação artística, mas também ter o prazer sobre o seu próprio corpo, sobre suas próprias escolhas de como exerce esse prazer. Porque, como eu disse antes, o prazer é parte da condição humana, mas por muito tempo, por questões culturais, ele foi muito restritivo, né? Assim como a escolha da sexualidade, de como exercer a sexualidade, a escolha de como você exerce a sua identidade de gênero, né? Como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna mulher. Então, a escolha de como exercer a sexualidade deve ser uma escolha pessoal das pessoas. E isso é importante para a gente ter uma sociedade mais igualitária, com mais equidade de direitos entre homens e mulheres, mas, sobretudo, essa dimensão de pensar que isso é um cuidado, né? Cuidado hoje, ele está entendido como todas as formas de cuidar de todas as dimensões da vida e da experiência humana das pessoas. Então, cuidado com o trabalho, cuidado com as jornadas extensivas, então, reduzir as jornadas extensivas de trabalho, cuidado para que as pessoas tenham tempo para o lazer, para a cultura, para amar outras pessoas, para cuidar de crianças, dos seus filhos ou parentes, ou pessoas que você escolham, né, ter no seio da sua família. Isso é importante. Só que até aqui a dimensão do cuidado não estava formalizado assim. E as atividades de cuidados com os outros sempre foi muito delegado às mulheres, né? Desde o preparo de organizar uma igreja para um culto, de organizar uma igreja para uma missa. Então, você tem aí uma legião de mulheres que fazem esses trabalhos voluntários não pagos, que é cuidado para que os outros tenham aquele momento de bem-estar, né? Também o cuidado com a família, como eu disse, sempre, em maioria, mulheres estão nessa condição de propiciar isso. Mas e quem cuidam das mulheres? As crianças, por isso que é importante uma política de cuidado onde as mulheres e as meninas estejam inseridas nessa política de cuidado, não só para o trabalho, mas também para todas as dimensões da vida. E aí, quando você está bem cuidada, quando você faz o autocuidado, quando você tem as possibilidades de exercer o autocuidado, você também está mais disponível e mais consciente e com maior possibilidade de cuidar das outras pessoas. Então, quando você está cuidando da sua sexualidade, quando você está cuidando do seu prazer, do seu bem-estar, você está cuidando da sua saúde. Pessoas mais saudáveis buscam menos serviços de saúde. Pessoas mais saudáveis e com a saúde mental em dia, né, sendo cuidadas, sendo acolhidas, as dores das pessoas sendo acolhidas, essas pessoas têm potencial de viver com mais dignidade, de viver a vida de forma mais integral e prazerosa. Isso é importante para que a gente possa viver em sociedade, viver em comunidade de uma forma, viver em paz, viver em harmonia, mas sem repressão, né? Porque também não nos interessa a paz onde exista violência. A paz
aonde você tem um processo de paz, como nas guerras, você tem um processo de conflito, mas as mulheres não vai ter paz, porque as mulheres são atingidas por processos de guerra, por processos de catástrofe, né? Por violações sexuais nesses contextos. Então, não nos interessa processos que não tragam a paz, mas a paz para todos nós, para todas nós. E isso é importante porque faz parte da nossa experiência, né, humana, faz parte da nossa condição de viver com dignidade e poder viver com liberdade, liberdade de poder ir e vir, liberdade de poder se expressar, liberdade de poder dizer como quer viver a sua vida. Eu acho que essas são dimensões, e aí por isso que sexualidade, prazer e direitos, eles estão aí no rol dos direitos humanos que devem ser protegidos e assegurados para homens e para mulheres, né? Isso traz uma sociedade mais saudável, uma sociedade onde as pessoas possam ter sustentabilidade da vida e viver as fases da vida de criança, da vida adulta, da vida madura, viver uma velhice com tranquilidade, onde direitos de idosos sejam respeitados, onde o direito sexual de pessoas idosas, o direito à sexualidade das pessoas idosas possam ser exercida em condições dignas, seguras e sem julgamento. Porque hoje se vê a pessoa idosa como sendo o fim da vida, mas você tem pessoas idosas lúcidas, livres, leves, que quer viver o resto da sua vida com prazer, prazer sexual, prazer de viajar, prazer de fazer as suas coisas em paz, né? Prazer de contar suas histórias, de contar suas experiências. E isso a gente tem cada vez menos isso, né? Porque ser velho hoje em nossa sociedade parece um peso porque as condições de vidas acumuladas ao longo dessa jornada dessas pessoas de trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes, para as pessoas pobres, não dá essa condição de ter um lugar seguro, de ter moradia segura, de ter acesso a medicamentos para todos os processos de enfermidade que possam surgir nessa fase da vida e que as pessoas possam ter as condições de se cuidarem, né, de serem atendidas, de serem respeitadas, como, por exemplo, o direito de ter a liberdade de poder sair na rua, mas para isso precisa ter cidades sustentáveis, precisa ter calçadas, precisa ter acessibilidade para essas pessoas no transporte, na rua, na praça, né? As cidades não podem ser um lugar de violência para as pessoas. As cidades precisam ser um lugar onde as pessoas possam exercer a sua liberdade e a sua autonomia, porque as pessoas com liberdade, com autonomia e segurança, elas vão exercendo isso sem a dependência de outras pessoas. E isso dá muita dignidade para as pessoas, né? As pessoas com dificuldade de locomoção também têm o direito de exercer a sua sexualidade, o seu prazer, a sua liberdade. Isso é direito. E isso é direito fundamental. Por isso que é importante que a gente considere a experiência humana como sendo parte de todas as fases da nossa vida. E a formação lá no início, na infância,
é importante para isso, né? É importante para que garanta essa possibilidade de uma vida melhor para as pessoas em todas as fases da vida, mas nas fases de adolescência, que é uma fase muito importante para o amadurecimento, para o desenvolvimento intelectual, para crianças, para o desenvolvimento cognitivo, para o crescimento com felicidade, com tranquilidade, e para as pessoas adultas e mais velhas também ter essa segurança. Então, eu vou ficando por aqui, mas eu acho que essa é um pouco da mensagem da aula de hoje, de como em todas as dimensões da vida é preciso assegurar que as pessoas possam exercer o seu prazer, a sua sexualidade, entendendo isso como um direito, mas entendendo isso também como algo que precisa ser cuidado e que é parte dos cuidados com a vida das pessoas para que elas sejam mais felizes, né? Isso precisa ser assegurado, como eu disse, repito, pelo Estado, respeitado pela sociedade e que as pessoas possam exercer isso em condições seguras. Ter liberdade é bom, ter prazer é bom, e prazer nas suas várias dimensões, não só na vida sexual, mas em todas as experiências humanas, porque isso traz saúde, traz vitalidade, traz energia e traz uma sociedade mais justa e alimenta nas pessoas também a possibilidade de continuar lutando e acreditando em uma sociedade mais justa e igualitária, para que todas as pessoas possam viver em condições de equidade. É isso. Muito obrigada. Eu vou encerrando por aqui e agradecendo esse espaço para poder estar conversando com vocês. Na aula de hoje aprendemos sobre sexualidade, prazer e direitos. Liberdade também é cuidado. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais.